Só um pedaço de papel em branco. E adivinha, você está em apuros quando chama França e Alemanha. O que a França pode te trazer? Uma bandeira branca. Isso pode te ajudar. Quer dizer, eles são bem bons nisso. Podem até te cumprimentar com a mão. Quer dizer, se render. Isso é o melhor que você vai conseguir. É onde estamos, irmãos e irmãs. A guerra está perdida. O que mais posso dizer? E vai ficar muito, muito pior do que isso. As coisas estão catastróficas. Pense nisso agora. Os Estados Unidos ainda estão realizando missões a partir de lugares como a Índia. E acho que estamos voando missões a partir da Índia. E acho que também estamos voando a partir do Reino Unido e lugares assim porque as nossas bases foram praticamente arrasadas no Oriente Médio. Não temos muitos locais fora do Oriente Médio de onde possamos voar. E acho que o próximo passo é países e bases começarem a abrir bases em outros países. Esses outros países vão começar a dizer: vocês não vão voar do meu país, porque a European Union não quer que o Irã acerte as bases aqui. Então não, vocês não vão voar do meu país. Acho que é isso que vem a seguir, certo? Mas, por agora, aqui estamos, 2 semanas se passaram. E muitas de nossas bases foram arrasadas, estamos cada vez mais longe e nossos navios têm sido atingidos mais vezes. Então o que sabemos? Quanto tempo podemos continuar? Agora, a derrota é retórica, certo? Está ruim? Não está bom. Estamos perdendo a guerra e, obviamente, estamos derrotados. Mas é algo sobre o que ainda se fala. O que acontece quando nossa derrota deixa de ser retórica e se torna realidade no campo de batalha? O que acontece quando estivermos lá e, porque estamos realmente levando pancada, ficar insustentável ficar, porque agora estamos lutando? Ok, ainda estamos no combate, mas estamos levando alguns golpes e dando alguns também. Daqui a pouco estaremos praticamente sem munição e sem mísseis defensivos. E o Irã não vai diminuir o ritmo. Tenho a sensação de que aí eles vão acelerar. Quando ficarmos fracos, vão nos bombardear com tudo que tem. Como se diz, vão usar tudo o que tiverem. Agora eles estão se segurando, mas vai ficar pior. Eles podem lançar os mísseis mais baratos. Logo vão poder usar uma catapulta com pedras. Não vamos conseguir deter qualquer objeto inanimado que venha voando na nossa direção. Não vamos conseguir pará-lo. Não vamos conseguir bloquear nada porque não teremos com o que fazer isso. E nesse ponto, veja, estamos nos aproximando de um momento em que ainda dá para esconder a derrota. Certo? Meio como, sabe, por muito tempo no Vietnã podiam dizer que estávamos vencendo, mas não estávamos. Mas em algum ponto você não consegue mais esconder uma derrota. Se alguém está te batendo, chega um momento em que não dá mais para esconder. E nós estamos nos movendo nessa direção, até o ponto em que não vamos conseguir esconder nada. Estamos chegando ao ponto em que vamos estar fugindo, correndo. Vai ter como é que se chama, um momento Saigon com pessoas penduradas na parte de trás dos helicópteros. Lembra do Cabul quando os C-130 estavam decolando? Pessoas penduradas na fuselagem, caindo. Isso vai acontecer no Oriente Médio. Estamos sendo atacados a partir do Oriente Médio e está chegando ao ponto em que não vamos mais conseguir nos defender. Veja, os Estados Unidos já disseram que a maioria das nossas embaixadas está fechada e estão retirando as pessoas delas. Saiam daqui, vocês não podem ficar aqui. Agora, aparentemente nos disseram. Você está em apuros quando chama Free. Pelo que sei, os americanos foram instruídos a sair do Iraque. Basicamente disseram aos americanos: é hora de sair do Iraque. Vamos ver. Isso é interessante. Olha só, ou seja, estamos literalmente sendo expulsos. Agora, deixa a European Union falar sobre Kushner e Witkoff. Quer dizer, se você pensar nisso, os iranianos tinham que imaginar que alguns sionistas iam entrar daqueles estilo Die Hard, no estilo Netanyahu, e que não teriam um tratamento justo. Pelo que estou lendo, autoridades iranianas aparentemente chegaram à conclusão de que Witkoff e Kushner não são apenas incompetentes, mas deliberadamente enganaram o presidente, e não são só os iranianos que pensam assim. Certo, claro, o trabalho deles era mentir para o presidente. Eles são sionistas. Nunca vão te dizer a verdade. Esse não é o trabalho deles. Vocês são gado. É assim que os sionistas veem as coisas. Então, presidente, adivinha? Presidente, você era gado. Vamos ver.
Trump está tendo um ataque de pânico, as coisas devem estar indo ainda pior do que parecem. Devem estar escondendo o pior. Vamos ver. Então é o seguinte. Deixa a European Union ler isso para vocês. Aqui vai a última do Trump. Trump já é conhecido há muito tempo como mestre na manipulação da mídia e nas relações públicas. Eles são militarmente ineficazes e fracos, mas muito bons em alimentar a mídia de notícias falsas, que os aplaude com informações falsas. O Irã faz isso e nós não. Agora a inteligência artificial virou outra arma de desinformação que o Irã e United States muito bem, considerando que eles estão sendo aniquilados dia após dia. Sim, eles fazem uns vídeos de inteligência artificial legais. Você viu aqueles de Lego? São hilários. Mostraram barcos kamikaze falsos atacando vários navios no mar que parecem poderosos e cruéis, mas esses barcos não existem. É tudo desinformação para mostrar como seu já derrotado exército é forte, entendeu? Os 5 aviões de reabastecimento dos Estados Unidos que supostamente foram abatidos e gravemente danificados, segundo reportagens falsas do Wall Street Journal e de outros, estão todos em serviço com exceção de um que em breve voltará a voar. Edifícios e navios que aparecem em chamas não estão pegando fogo. É notícia falsa gerada, por exemplo, o Irã, em estreita coordenação com a mídia de notícias falsas, mostra o nosso grande porta-aviões Abraham Lincoln, um dos maiores e mais prestigiados navios do mundo, queimando descontroladamente no oceano. Não só não estava pegando fogo, nem sequer foi atingido. O Irã sabe que não faria isso. Então o Abraham Lincoln não foi atingido. European Union me pergunto por que ele está se retirando da área. Me pergunto por que a Reuters e a Cable News Network parecem achar que ele foi atingido. Mas Donald Trump diz que não. A história foi deliberadamente falsa. E de certa forma pode-se dizer que esses veículos de mídia que a geraram deveriam responder por traição pela disseminação de informações falsas. O fato é, vamos aos fatos. Certo, Trump, vamos ouvir os fatos. O fato é, o Irã está sendo dizimado e as únicas batalhas que eles vencem são as que criam por meio da inteligência artificial ou que são divulgadas por veículos de mídia corruptos. A imprensa radical de esquerda sabe muito bem disso, mas continua a publicar histórias falsas e mentiras. É por isso que a aprovação deles é tão baixa e a European Union possa vencer uma eleição presidencial por larga margem recebendo apenas 5% de cobertura positiva da imprensa. Eles não têm credibilidade. Fico empolgado em ver Brandon Carr, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, analisando as licenças de algumas dessas organizações de notícias corruptas e altamente antipatrióticas. Eles recebem bilhões de dólares em ondas americanas gratuitas e as usam para propagar mentiras, tanto nas notícias quanto em quase todos os programas, inclusive os idiotas dos programas noturnos que ganham salários gigantescos. Mas tudo bem. Está tudo certo. Acho que o pobre Donald Trump está pirando. Vamos ver. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? O que estamos vendo é isto. Presidentes desmoronando. Vou continuar. Em seguida, temos Tucker Carlson. Aparentemente, surgiram algumas reportagens e Tucker Carlson disse que não tem medo. Ele disse que a Agência Central de Inteligência aparentemente está lendo seus e-mails ou mensagens ou algo assim. Ele disse que, desculpe, estão preparando um caso contra ele, talvez por traição ou algo do tipo. Glenn Greenwald disse. Vamos ver o que Glenn Greenwald diz. Glenn Greenwald. Ele diz algo sobre Tucker Carlson. Vamos ver. Aqui está. Na manhã de sexta, European Union fez uma participação no programa de Tucker Carlson para discutir a guerra em curso no Irã. Blá, blá, blá. Tucker disse que soube por várias fontes de alto escalão. E ele, obviamente, tem muitas que a Agência Central de Inteligência estava preparando um encaminhamento para processo criminal contra ele ao Departamento de Justiça. O assunto do relatório da agência eram conversas de supostos crimes que ele teria tido com autoridades iranianas e outras pessoas que vivem no Irã antes do início da guerra de Trump e Netanyahu. Mas isso não é uma guerra. A clara implicação era que Tucker teria cometido atos de subversão ou até traição por ter conversado com iranianos antes daquela guerra que estava prestes a ser lançada contra o país deles. Mas nos dizem que isso não é uma guerra, certo? Porque se fosse uma guerra, então deveriam ser apresentadas acusações contra as pessoas que nos levaram a ela sem passar pelo Congresso. Ou, espera um minuto, isso incluiria Donald J. Trump.
Não? Então, eles estão indo atrás dele. A propósito, cadê as acusações contra Epstein? Contra qualquer integrante da coalizão de Epstein? Alan Dershowitz. Alguém? European Union, vejo todos esses nomes da coalizão de Epstein. Não há acusações contra ninguém lá, mas eles têm que ir atrás. Tucker Carlson, e aqui vai minha pergunta. Se eles forem atrás dele por, entre aspas, traição. Aí surge uma discussão sobre se isso é ou não uma guerra. Isso é uma guerra? Isso é uma guerra? Ele estaria prestando ajuda e conforto ao inimigo em tempo de guerra? Mas espere um minuto. Mas vários oficiais de Trump disseram que isso não é uma guerra. Isso é algo para se pensar. Outra coisa a considerar é que eles disseram que não é uma guerra. E se fosse, estariam violando a Constituição, o que é verdade, e eles a violam. Mas, em vez de irem atrás de si mesmos por violarem a Constituição, em vez de irem atrás de si mesmos por mentirem ao povo americano e nos terem levado a outra guerra que eles nem conseguem admitir que é uma guerra, em vez de irem atrás da coalizão de Epstein por violar todas as leis conhecidas desde o início da vida, eles estão indo atrás de Tucker Carlson. Ele é o pobre desgraçado que vai pagar o pato. Vamos ver. Os ataques a Tucker Carlson. Mas há algo que temos. Ele tem os secrems takens grans insamais tu. Insans, secans, kuns, insans, 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 secans. Se você fuçar na internet, o que aparece são os sionistas. Eles estão 100% contra o Tucker Carlson o tempo todo. Estão atacando-o. Eles têm fotos dele vestido como o Ayatollah. Tem fotos dele parecendo um iraniano. Então os sionistas o desprezam. Temos visto muitos sionistas por aí dizendo que o Tucker é mau, maldoso, que ama o Irã, que está contra os Estados Unidos e por aí vai. E ele falou que não está contente com Israel controlando a nossa política externa. Ele não gosta de todas essas pessoas com dupla cidadania. Ele disse muita coisa com que a European Union concordo e por isso o acusam de antissemita. Ele foi chamado de antissemita do ano por um desses grupos. Eles o chamaram de antissemita do ano. Por quê? Por causa das opiniões dele sobre Israel. E sobre o sionismo, você não pode criticar as políticas de Israel. E agora a Agência Central de Inteligência está lendo seus e-mails e preparando acusações contra ele. Olha, temos que atacar a imprensa porque o governo não gosta de como ela está reportando. E nossa imprensa não passa de escudos do governo. E você não gosta do que eles estão dizendo. E agora, um cara que realmente faz jornalismo, vamos ver o que tem aqui na internet. Vamos procurar por Tucker Carlson. Veja, European Union, acho que essas pessoas, a coalizão Epstein, vão levar isso longe demais. Olha só, lá vamos nós. Tucker Carlson é um traidor dos Estados Unidos. Isso está na internet. Se você o apoia, é traidor. Ele foi de propósito à Casa Branca para acolher o que Trump lhe disse e correu para os líderes do Irã para contar as informações. Graças a Deus, Trump e a Agência Central de Inteligência estavam em cima desse canalha. Ele é pior que a extrema-esquerda. Interessante. Tucker Carlson é um agente estrangeiro infiltrado. Ele trabalhou para a Agência Central de Inteligência e para o Mossad. Você acha que eles vão anunciar isso abertamente agora? Tudo isso. Sabe? Então agora todos os bots na internet estão indo atrás do Tucker Carlson. É a vez do Tucker Carlson. E eles o atacam porque não gostam do que ele diz, porque você não pode criticar o sionismo. Ele disse que a Agência Central de Inteligência tem acesso às suas mensagens de texto e que pode enviar uma recomendação de processo criminal ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos por causa das conversas que teve com contatos iranianos antes do recente conflito, certo? Então, John Kiriakou disse que teme pela segurança de Tucker Carlson. Sabe, eles estão sempre fazendo operações de bandeira falsa. Quero dizer, tem... Bom, ok. É isso mesmo.
Todos os atiradores eram trans até o começo da guerra com o Irã, e agora eles estavam usando uma camiseta com a frase "Propriedade de Alá". Literalmente, um desses atiradores usava uma camiseta com a frase "Propriedade de Alá". Então acabou a fase dos atiradores trans nas operações de bandeira falsa. E agora a fase das bandeiras falsas vai ter que ser "Propriedade de Alá". Todos serão atiradores muçulmanos de falsa bandeira. É só isso que vamos ter. Vamos ver. Então, é isso. Sabemos que Tucker Carlson está em apuros e vão dizer que ele estava passando informações confidenciais para os iranianos. Sério? Sério. Sério? Stats aí. Aunque acolhicui sabe-se a laxi. Agora o Tucker Carlson estaria passando informações. Olha, eles nunca o perdoaram desde aquela entrevista com Vladimir Putin. Naquele momento colocaram um alvo nas costas dele e disseram, temos que pegá-lo. E agora o Tucker Carlson basicamente fez o que um jornalista deveria fazer. Os Estados Unidos estão dizendo que podem iniciar outra guerra ilegal. Tucker Carlson diz, bom, deixe-me falar com os iranianos e ver o que eles têm a dizer. Agora, e quanto a isso? Toda vez que European Union vira para CBS, para MSNBC, ou o que for, estão falando com o ministro das Relações Exteriores do Irã ou coisa assim. Ministro da Defesa, quem quer que seja. Estão sempre falando com aquele sujeito Lauren Johnny ou algo assim. E perguntam, ok, o que você tem a dizer sobre isso ou aquilo? Então o Tucker Carlson não pode falar com ele. Não, ele é o antissemita do ano. E quando os sionistas dizem a Trump, esse cara precisa ser preso, esse é o cara que tem de ser preso. Simples assim. Você, European Union, qualquer pessoa, não temos voz aqui. O governo dos Estados Unidos não nos representa e eles nem estão mais tentando fingir o contrário. Eles não representam o povo americano e estão cansados de tentar fingir. Para eles, vocês farão o que mandarmos ou vamos ir buscar vocês. E se não gostarem, paciência. Deixa a European Union ver rapidinho se há alguma notícia de última hora. Agora, outra coisa. Há notícias de que muitos aviões chineses estão na vizinhança de Taiwan. Os chineses poderiam decidir que é um momento oportuno para se reunificarem com Taiwan? Isso é bastante possível. Pode ser que seja só uma manobra de intimidação. Um lembrete para o povo de Taiwan, não fiquem muito afoitos, cuidem com o que falam, ou nós vamos bater de volta, vamos meter o punho, entendeu? É tipo, ok, Taiwan, vamos fazer alguns exercícios militares. Vamos voar um pouco ao redor de vocês e vamos lhes perguntar o seguinte, você acha que os americanos vão vir salvar vocês agora? Você acha que os americanos vão vir socorrer vocês agora? Você acha que aqueles poucos sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, ou seja lá o que deram a vocês, ou os sistemas Patriot, versão Advanced Capability 3, vão salvar vocês? Eles provavelmente vão acabar vindo buscá-los em breve. Mas mesmo que não venham, como eles estão se saindo lá no Irã? Não muito bem. O Irã está atropelando ganos. O que você acha que nós vamos fazer com eles, irmão? Acho que os chineses estão lembrando aos comerciantes de Taiwan, sabe, que estão alinhados com os Estados Unidos. Ou seja, a Ucrânia não vai lhes dar tempo para ficar se metendo com esse pessoal. E, aliás, eles estão lá lidando com Israel. Eles não se importam com vocês de qualquer forma. Se entrarmos aqui e derrubarmos vocês, primeiro, eles não podem fazer nada. E segundo, eles não farão nada. Eles não se importam. Sabe o que eles vão fazer se nós derrubarmos vocês? Vão fazer um acordo comercial conosco e começar a pedir mais metais preciosos, ou seja lá como se chamam. Como é mesmo? Terras raras. É isso que eles vão fazer. Eles não se importam com vocês. É melhor vocês acordarem. E estão meio que avisando o Irã. Vamos ver outra coisa. A segurança do Estreito de Hormuz deveria ser um esforço conjunto. Bem, vou dizer uma coisa. Se European Union olhou para a aproximação entre Rússia, China e Irã, foi um esforço conjunto. Então, European Union, acho que vamos precisar de uma equipe. E vocês não têm equipe. Vocês não têm cobertura aérea. Vamos ver mais alguma coisa. Vamos lá. Alto funcionário iraniano. Vamos ver o que os iranianos têm a dizer. Para que o conflito em curso entre o Irã e os Estados Unidos termine,
Estes últimos devem retirar suas forças militares do Golfo Pérsico, segundo um membro do Conselho Consultivo do líder supremo do Irã. Em entrevista a uma emissora iraniana de televisão publicada no sábado, o membro do Conselho de Discernimento da Expediência disse que, citação, a presença dos Estados Unidos no Golfo Pérsico tem sido a principal causa de insegurança nos últimos 50 anos. O fim da guerra também está em nossas mãos, indicando a retirada dos Estados Unidos do Golfo Pérsico como um dos pré-requisitos. Além disso, o Irã espera receber reparações dos Estados Unidos. Segundo Reza, a República Islâmica conseguiu, citação, destruir o prestígio dos Estados Unidos e acabará emergindo do conflito em curso como uma potência de maior prestígio na região. Ele escreveu que a única forma de acabar com esta guerra é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar reparações e dar garantias firmes contra futuras agressões. No dia seguinte, a mídia iraniana divulgou o primeiro discurso público do recém-nomeado líder supremo, no qual ele também prometeu extrair reparações do inimigo. Enquanto isso, em uma publicação, o presidente Donald Trump afirmou que não haverá acordo com o Irã, exceto rendição incondicional. Ele está certo, vocês estão alinhados com ele. Eles estão dizendo, não haverá acordo sem a rendição condicional de vocês. Agora, se pensar bem, Donald Trump pode estar certo. Ele disse, não haverá acordos sem rendições incondicionais. European Union não disse quem. Pode ser nós, pode ser eles. Acho que vamos descobrir, né? É aí que eles estão. Acho que é isso, é tudo que vejo. Deixa a European Union procurar algo novo que a European Union possa compartilhar com vocês, se quiserem ficar por mais um minuto. Vamos ver o que é isso. Donald Trump enfrenta uma escolha difícil enquanto a guerra com o Irã entra na terceira semana. Não vejo muito, mas ele não tem muitas escolhas. Pois é, ele não tem muitas opções. E o ponto é o seguinte, ele não tem escolha. Ele está derrotado, está acabado. Acho que a única coisa que a administração de Donald Trump poderia fazer seria cair fora, retirar-se e ir embora, mas eles não podem realmente fazer isso. Mas vamos supor que eles fizessem isso. Mas que diferença isso faria? O Irã continuaria atacando Israel. Quaisquer bases que nós tivermos, eles continuam reduzindo-as a pó. E depois, se vocês saírem, e aí? O que você acha que os sauditas vão dizer? Ei, para onde vocês vão? European Union, pensei que vocês iam nos proteger. Na verdade, vocês não estão. Estamos fora. Fomos embora. European Union, pensei que vocês iam fazer isso. Não, temos que ir. Quer dizer, se os Estados Unidos disserem, ok, vamos parar de lutar. Veja, é o seguinte, os Estados Unidos podem acabar nessa posição, porque o que acontece quando eles ficarem sem nada? Sabe o que European Union quer dizer? Quando eles ficarem sem nada e então, eles vão continuar lutando sem nada? Vamos lutar com tipo, sei lá, arcos e flechas e lanças. É para onde vamos chegar em breve. Arcos, flechas e lanças. Certo. Muito obrigado a todos. Vou nessa. Agradeço a todos que ficaram comigo. Não esqueçam, como a European Union disse, tem uma loja de produtos. Se quiserem isto, vejam as notas do programa e cliquem na minha página de produtos. Se quiserem chapéus de papel alumínio, tem de todo tipo. Acho esse chapéu bem legal. Meu boné, Biden Bomb, Nord Stream, essas coisas. E claro, obrigado a todos. Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, Cash App e todos que ajudam a manter o canal. E claro, aqueles que usam correio tradicional para mandar o que quiserem. Agradeço. Vomniensais uma maio do gonatsas e são concheados. Vão se go vai são cata suis e Casey ISISSSSS. Esta é minha caixa postal para correspondência. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Vejo vocês de manhã, às 9 da manhã, horário padrão do leste com Latam Roof. E vamos receber uma atualização sobre o que está acontecendo no Líbano e além. Vou nessa.